Vivo aqui com o programa Vencer, como todas as segundas-feiras, das 9 às 10 da manhã. Não esquecendo que já está disponível no Instagram Caixas de Perguntas, o Instagram @vencer_ com a gente, @vencer_ com a gente. Qual o tema de hoje, Bispa? Sobre o desânimo. E fica ligado porque tudo que você acha que a gente vai falar sobre desânimo, a gente não vai falar, tá? Então fica ligado, porque eu tenho certeza que Deus vai te abrir os olhos com essa ministração. E o tema não é para desanimar, o tema é para animar. Glória a Deus, um feriado maravilhoso logo após o final de semana. Aliás, final de semana muito bom, onde na Serrema tivemos no sábado reunião de realizadores, foi uma bênção. Maravilhoso. Maravilhoso. Ontem tivemos EBD às 9 horas da manhã com a pastora Paula, um culto abençoadíssimo à noite, às 7h30 da noite. E hoje teremos batismo. Teremos batismo logo mais. Ô, Glória, então é tudo para animar, né, Bispa? Com certeza, já vamos começar essa segunda-feira e a última quinzena do mês de novembro em festa. Em festa, e tem muita coisa para Deus fazer na sua vida ainda até o final do ano, em nome de Jesus. Então, Bispa, vamos começar dizendo aqui o desânimo, que diferente de muitas pessoas pensam, não acontecem apenas quando as coisas dão errado. É verdade, tem muita gente que pensa que o desânimo ele se dá após uma situação negativa, né? Não, alguma coisa deu errado, não deu certo o que eu estava pensando, então eu vou desanimar. Mas muita gente tem desânimo mesmo quando são ocasiões de sucesso. É verdade. Não é? Quantas pessoas não correm atrás de um objetivo, atrás de alguma coisa, atrás de algo que é bom para ela, e essa coisa dá certo, e quando conquista o seu objetivo, acaba se desanimando. É verdade, tem muita gente que passa por esse processo de desânimo até em pontos altos da vida, né? A conquista perde o sentido. Exatamente. E o que a Bispo falou, no ponto alto da vida, qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é conquistar tal coisa. Vai, conquista e desanima, perde o ânimo. É verdade, perde o brilho, né? Tem Perde o gente brilho. que rapidamente perde o brilho, né? E qual seria então a verdadeira causa do desânimo? Se não tem causa direta com aquilo que deu errado, se não tem causa direta com o insucesso. Então, para isso, vamos ler um texto de Números 21:4 ao 7, tá certo? 21:4. Em seguida, partiram do monte Or e tomaram o caminho para o Mar Vermelho, a fim de contornar a terra de Edom. Mas o povo ficou desanimado e começou a se queixar contra Deus e contra Moisés. Então veja, nesse texto a gente pode perceber que a causa do desânimo não é um problema que não foi resolvido. Eles tinham acabado de ter uma grande vitória contra os cananeus, né? Então, era para estar todo mundo muito animado, né? Era para estar todo mundo muito animado, mas é a falta de entendimento de uma vida de submissão a Deus. Quando alguma coisa está dando errado, muitas pessoas estão submissas a Deus. É engraçado isso, né? Tá dando errado, não está conseguindo, então pega, então clama, então busca. Se colocam e não se colocam à mercê das circunstâncias. Quando às vezes começa a dar certo, ele sai dessa submissão, bate o desânimo, sai dessa submissão. E só Deus, seja o dando certo ou o dando errado, só Ele tem a maneira para fazer-se resolver o seu problema de forma completa e trazer ânimo em sua vida. E tem muitas pessoas que diante de situações ruins vão se cansando, vão desanimando por conta do tempo da espera, né? O tempo da espera. Tá demorando demais, a gente fez tá demorando programa demais. Com o tempo da espera já aqui. Sim, a gente já falou um pouquinho sobre isso ontem à noite também, né? Aproveitando aí, quem quiser assistir o culto de ontem, tá no YouTube da Serrema, o Tempo de Deus. E às vezes a pessoa tá no problema e ela entra no estado de desânimo, por quê? Porque ela não entende que a submissão à presença de Deus é que vai fazer ela ter vitória. Essa constância na presença de Deus. Né, pastor Eduardo? Isso, e o mesmo ocorre quando as conquistas são realizadas sem Deus, como a gente está falando aqui, sem a presença de Deus. Eu fiz a conquista na força do meu braço. Eu fiz a conquista por mim mesmo, fui eu que consegui.
E por incrível que possa parecer, tem muita gente na igreja com uma postura assim, que acha que só com a força do seu braço é o suficiente. A inteligência que tem, que Deus lhe deu, é suficiente. E não ter humildade de reconhecer que foi Deus que fez e que sem Ele nada teria acontecido. Uma vez eu ouvi um absurdo, falando assim, na vida jamais eu passarei dificuldades porque eu sou inteligente. Oh, pequeno gafanhoto. É verdade. Vá nessa sua força para você ver o que acontece. Não é? Sem Deus não somos nada, sem Deus somos incapazes de qualquer coisa em nossas vidas. E o que fazemos não fica duradouro, não é duradouro, não permanece, não se perpetua no tempo. Interessante falar isso, porque o pastor Hidário está dizendo, sem Deus nós não somos nada, nós não somos capazes de fazer nada, e sem Deus nós não somos capazes nem de desfrutar daquilo que conseguimos conquistar. Olha que coisa incrível, né? Há um terapeuta muito antigo, da época de Freud, que ele fala assim que o ser humano ele é um eterno vazio, que toda vez que a gente conquista alguma coisa, a gente está sentindo falta de outra coisa, a gente nunca está satisfeito com nada. E é verdade, o ser humano ele tem, porque é um ser insatisfeito por natureza. Por causa da falta da submissão com Deus, de tentar falar, poxa, olha onde Deus me levou, a sensação e o sentimento de gratidão, de plenitude, ela vem de Deus. E uma pessoa que não tem Deus, ele não consegue desfrutar nada, absolutamente nada. Então, continuando o texto bíblico, eles diziam, por que você nos tirou do Egito para morrermos aqui no deserto? Veja, né? Aqui não há o que comer nem beber, e detestamos este maná terrível. Então, olha aí, a falta de submissão faz com que tudo perca o sentido, faz com que nos tornemos ingratos, faz com que nos tornemos incoerentes. Amargos, né? Amargos. Porque, olha, gente, aquele povo era escravo no Egito, ficou escravo no Egito por centenas de anos, mais de 400 anos sendo escravos, e quando foram libertos, quando Deus o liberta, utiliza Moisés para libertar, lhes dá força, lhes dá alimento, sustentados com maná, esse povo consegue ser infeliz, consegue ser desanimado, consegue ser ingrato e consegue ser mal educado. É verdade, tem muita gente assim. Tem muita gente assim, viu? Que Deus acabou de fazer um milagre na vida dessa pessoa e ela já está desanimada. É verdade, não? Então é muito complicado a gente olhar e falar que está diferente da realidade atual, porque não está. Ah, Deus me curou, aleluia. No dia seguinte ela tá, mas por que Ele permitiu que eu passasse por isso? Eu não entendo. Nunca tá feliz, sempre culpando alguém. E quando a gente passa a culpar alguém, não é o tema de hoje, mas a gente, na verdade, quer terceirizar as questões. A nossa postura errada. Quer terceirizar a nossa postura errada. Então, se você está desanimado, nunca é para aquela pessoa o desânimo, nunca é por culpa dela, acaba terceirizando a culpa de qualquer coisa. Quando o culpado é você, quando é você que não tem procurado a Deus, quando é você que tem sido ingrato pelas coisas que Deus te deu, ingrato pelo dia que você está tendo, que Deus te deu a oportunidade de viver mais um dia. Hoje você que está ouvindo, agradeça a Deus por ter acordado hoje cedo, por estar ouvindo este programa, por ter condições de ouvir esse programa, por ter condições de estar desfrutando segunda-feira de feriado. Com certeza, e se está passando por um problema, agradeça a Deus, porque Ele pode estar sobre a sua vida e oferecer a você graça, poder e autoridade para vencer. Sim, sem dúvida. E qual a consequência de uma pessoa desanimada? Eu vou ler aqui o versículo 6 para a gente dar sequência aqui. Vocês vão entender a consequência de uma pessoa desanimada. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo 7. O povo clamou a Moisés: pecamos ao falar contra o Senhor e contra você. Ore para que o Senhor tire as serpentes de nosso meio. E Moisés orou pelo povo. Então, a consequência do desânimo, meus queridos, a consequência da ingratidão, é que Deus permite que situação que poderiam nos destruir acabe de fato chegando até nós. Porque o desânimo é a porta de entrada para que
a pessoa não possa viver. Eu costumo dizer que a maior arma do diabo contra o cristão é o desânimo. E a maior arma do cristão contra o diabo é a alegria. Porque com a alegria, com o ânimo, nós vemos o sabor das coisas, nós vemos a cor das coisas, nós levamos a palavra de Deus com força, com energia. É verdade. Nada pode parar um cristão animado, um cristão alegre. Por isso que o diabo usa tanto desânimo na vida das pessoas. É porque o desânimo elimina, né? Elimina até a memória das coisas grandes que Deus fez na nossa vida. Tudo fica sem sabor, tudo fica sem cor, tudo fica sem nada. Você percebe? Já conversou com uma pessoa que está desanimada? Você diz assim, nossa, que dia lindo. É contagiante o desânimo. É contagiante o desânimo. Olha que dia lindo. Ah, eu não gosto de dia assim. Ah, é feriado. Eu não gosto de feriado. Ah, eu vou ter que trabalhar no feriado. Aleluia, você tem que trabalhar no feriado, que são 14 milhões. 14 milhões de desempregados no país. Se você está trabalhando agora nesse exato momento, agradeça a Deus. Dê glória a Deus, aleluia, por isso. Não veja isso como mal, não veja isso como algo que possa te desanimar. Veja isso como algo bom. Ora, o que mais você poderia estar fazendo numa segunda-feira de manhã dormindo? Vamos produzir, meu povo. Fazer alguma coisa excelente. E você que está aí curtindo o feriado, vai curtir tua família, vai fazer algo para Deus. Não é verdade, pastor Eduardo? E o desânimo arrebenta com as pessoas, a arma do diabo mesmo. Eu estava vendo aqui esse final de semana uma reportagem de um médico legista. Olha só que beleza. E ele falou que durante a pandemia realmente houve uma queda enorme de óbitos de jovens causados pelo álcool e tudo mais. Mas houve um aumento causado pelo suicídio. Olha o que é um desânimo momentâneo, onde não se enxerga mais saída de nada. Olha como o inimigo consegue minar a mente das pessoas, fazendo com que dê cabo da própria vida. É verdade. Por conta de uma situação momentânea, nós começamos a tomar decisões eternas para a nossa vida. Justamente. Então vamos nos apegar em Deus, vamos jogar nossas alegrias e nossas tristezas na mão de Deus, porque Deus, ele vai resolver tudo na nossa vida. Vai sempre deixar-nos com uma vida leve, com uma vida próspera. Não é verdade? É verdade. É verdade. O desânimo é uma porta de entrada para tudo aquilo que não tinha poder sobre a nossa vida, exercer poder sobre nós. É verdade. Porque a falta de submissão a Deus faz com que eu e você venhamos a nos submeter ao inferno e ao jugo do inferno. Não é que Deus diz, ó, diabo, vai lá e arrebenta com ele porque ele está desanimado. Não é isso. Mas o desânimo, ele atrai o inferno. Ele atrai o inferno, né? Então, quando o inferno consegue impor o jugo do desânimo, ele já vem com um monte de bônus junto. Não é só o desânimo. Por isso que o texto vai falar que Deus permitiu que cobras venenosas viessem sobre aquele povo, e aquele povo ficou com tanto medo, e muitas vezes Deus, ele vai sim, ele já mostrou várias vezes no texto bíblico que quando nós temos a postura que traz uma ação maligna, nós vamos sofrer a consequência disso. Sim. Claro que ele vai trazer a solução quando clamamos, mas ele não pode impedir a consequência de um ato. Deus nunca vai impedir que ninguém viva a consequência de um ato. Ele pode trazer solução, ele pode trazer salvação, ele pode trazer remédio, e ele vai fazer isso quando nós clamarmos, mas impedir a consequência de um ato nunca. Olha, abençoados, a gente fala muito na igreja, a gente fala muito aqui, a Bíblia diz sobre isso. Nós vamos colher aquilo que nós plantamos. É verdade. A nossa vida, ela é feita de consequências, né? A pastora Paula lá da regional, ela sempre fala uma coisa: você escolhe o que você vai plantar, nunca o que você vai colher. Porque o que a gente colhe é exatamente o que a gente plantou. E não tem a possibilidade de nunca se plantar. Sempre se vai plantar algo. Exatamente. Aí cabe a você saber se são coisas boas ou se são ervas daninhas. E hoje eu quero comentar algo com você: como sair do desânimo? Como sair desse jugo do inferno? Porque tudo que vem do inferno se torna um jugo, se torna um peso, que muitas vezes a gente acredita que não tem condição de sair daquilo.
Eu não tenho força, porque é um jugo, é um peso. Mas eu vou te dizer, é espiritual. E tem armas espirituais para você vencer jugos do inferno. É que muitas vezes a gente tenta vencer o desânimo com armas humanas. Quando o desânimo é uma arma espiritual. E coisas espirituais devem ser resolvidas de maneira espiritual. Quando você, cristão, entender isso, você vai viver plenamente a glória de Deus na tua vida. Porque o que eu tô vendo de cristão querendo viver 100% humano não é brincadeira. Gente, tem cristãos que estão procurando ajudas em lugares errados para resolver problemas que são espirituais. Como o desânimo. O desânimo é um problema externo a você. Ele é espiritual. Então, eu vou explicar aqui um texto que muitas pessoas têm uma dificuldade de entender, né? Até pessoas estudiosas mesmo, grandes estudiosos, claro, trouxeram explicações grandiosas sobre esse texto e eu vou me ater até alguma dessas explicações. E isso da questão de desânimo, Bispa, só antes de entrarmos ao texto bíblico, existem pessoas que a gente conversa e como é que estão as coisas? Ah, tá difícil. É porque ele tá debaixo desse jugo. Tá difícil. E como é que tá os negócios? Como estão os negócios? Tá péssimo. Mas é porque o diabo conseguiu colocar um peso sobre ele. Colocou um peso sobre ele. E daí vai plantar o quê? Vai plantar o péssimo, vai plantar o difícil. E porque você está determinando sobre a sua vida que está péssimo, que está difícil. O desânimo, ele muda a nossa maneira de ver as coisas, de sentir as coisas. E quando nós não temos visão, nós vamos viver como? Da pior maneira possível, porque é uma visão que traz um futuro para a nossa vida. Uma pessoa sem visão não tem futuro. E o texto ele vai dizer o seguinte, no capítulo 21 de Números, versículo 8, o Senhor lhe disse a Moisés, ok? Faça a réplica de uma serpente venenosa e coloque-a no alto de um poste. E todos que forem mordidos viverão se olharem para ela. Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou no alto de um poste. Quem era mordido por uma serpente olhava para a réplica de bronze e era curado. Por que será que Deus mandou fazer uma serpente, uma réplica igualzinha daquela serpente que estava matando o povo e mandou colocar no alto e aquilo lá ia fazer o povo ficar curado? Isso aqui faz uma alusão a Cristo violenta, porque Jesus se tornou como nós, semelhante a nós, uma réplica de tudo que era humano. Sim. Então, assim, essa serpente, ela vai viajar o tempo de Deus, que é um tempo que não é medido, né, em meses, tempos e anos. Ela vai viajar anos-luz ali, num futuro onde Jesus estaria morrendo por nós. Que ele se faz semelhante, mas feito de outra matéria, por isso bronze. Não foi feito de carcaça de serpente, foi feito de bronze. Então Jesus, ele vem e ele se coloca como aquele que se faz semelhante ao ser humano, toma sobre si todo o nosso pecado, todo o nosso jugo, todo o peso, toda a destruição, tudo que vem do inferno sobre a nossa vida, tudo que o inferno poderia fazer sobre nós. E ele toma sobre si, só que ele não tem a mesma matéria que nós, que é o pecado. Ele é livre. Sim. Ele é livre. Jesus, ele não tem pecado nele, ele tem livre acesso ao Pai. O sangue de Jesus, ele é um sangue que purifica, que lava, que transforma. E o segredo era olhar para ele. Olhar. Olha, quando a serpente te picar, veja que Deus não removeu as serpentes. Olha, isso aqui é um ensinamento para mim e para você nessa manhã, porque Deus não vai tirar você do mundo, Deus não vai tirar você das circunstâncias que te desanimam, Deus não vai tirar você do que eu e você precisamos enfrentar. Ali em João, quando Jesus estava orando, ele disse: Deus, eu não peço que você
que o Senhor, né, os tire do mundo, mas que o Senhor os dê a vitória. Esse é o pensamento de Deus. Então, o cristão que não entende o padrão de Deus por falta de conhecimento, gente, se você não tem conhecimento de Deus porque não está na igreja, olha, eu vou te dizer uma coisa, você vai sofrer muito. Vai para a igreja para você aprender como Deus age. Porque Deus na Bíblia toda, ele vai mostrar que ele nunca vai nos impedir de passar por nada, mas ele tem um jeito, ele tem uma estratégia de nos fazer vencedores em todas as circunstâncias. E todas as vezes que o inferno coloca um jugo como desânimo na nossa vida, Deus não vai tirar a situação que nos desanima. As serpentes continuaram lá, pastor Eduardo. As serpentes eram a consequência daquele ato. Sim. E eles iam viver aquela consequência. Talvez não seja uma consequência na sua vida, talvez seja uma notícia que você olha e diz, eu não mereço passar por isso. Mas você está passando. E aquilo passou pelo trono de Deus, porque a palavra de Deus fala que não cai uma folhinha de uma árvore se Deus não assim determinar. Não cai um cabelo da nossa cabeça se Deus assim não determinar. E tudo que acontece na nossa vida passa pelo trono de Deus. Então Deus permitiu. Ah, mas por quê? Porque nós não sabemos, mas ele permitiu. E o segredo é olhar para ele. O segredo da nossa vitória é olhar para ele. Agora, qual que é o grande mistério? Quando a gente está passando por uma situação de desânimo, pastor Eduardo, a gente olha para nós. A gente olha para o problema, para as serpentes, para as notícias, para as dores, para o que estamos sentindo, para o que estamos passando. E a gente se envolve com o nosso próprio problema. Como se aquilo fosse o nosso mundo. Mas o nosso mundo não é isso. O nosso mundo é Deus. Olhamos para tudo que é periférico e esquecemos de olhar para aquilo que é nossa rocha. Para aquele que nos sustenta. Exatamente. Para o único que pode resolver o nosso problema. A gente olha para a periferia toda. Exatamente. Ah, mas eu não tenho condição. Ah, mas eu queria. Mas aquela porta poderia ter sido aberta. Mas ela ainda não abriu. E se você continuar olhando para as coisas que você não está entendendo, você vai ficar envenenado pelo inferno, porque o desânimo é um veneno. Ele é um veneno. O que Deus permitiu ali, aquelas cobras venenosas, era para o povo entender que a palavra que o inferno tinha colocado na vida deles, que eles estavam comentando um com os outros, falamos mal contra Deus, falamos mal contra Moisés, era veneno. Deus só trouxe uma simbologia visual e até, né, na sua própria carne, do que o diabo estava fazendo com o desânimo, envenenando aquele povo. O inferno quer te envenenar. E Deus está olhando para nós nessa manhã e falando o seguinte, só tem um jeito de você sair fora de todo o jugo, de todo o medo, de toda a pressão que o desânimo te dá. Olhe para Deus. É o único jeito. E quando a gente olha para Deus, incrível. Pastor Eduardo, claro que ele passa por isso, eu passo por isso, você que é um cristão passa por isso. Você entra na presença de Deus, você fala, Deus, e agora? O que eu vou fazer? Aquela porta que eu achava que ia abrir, não abriu. Aquela situação que eu achava que já estaria resolvida nesse ponto, não está ainda. Mas eu olho para o Senhor. Ali, Deus te dá um bálsamo. Deus te dá uma alegria. Deus te dá uma certeza de que a nossa vitória não está em como as circunstâncias estão, mas está no agir de Deus. E ali a nossa vida começa a se prostrar e adorar a Deus. Nós saímos completamente diferentes. E às vezes a situação tá a mesma. Tá a mesma. A porta não abriu, mas a gente tá diferente. Não, mas a sua atitude passa a ser diferente, né? Exatamente. A decisão começa passa a ser diferente. As decisões passam a ser diferentes. As posturas passam a ser diferentes. E daí, por óbvio, que o resultado passará a ser outro. Passará a ser diferente. Porque dali Deus tem espaço para agir na nossa vida. Sabe, a cura de Deus não é só não permitir o veneno nos matar, mas é nos permitir voltar aonde nós precisávamos estar. E sempre tem que se lembrar que eu estou passando por uma situação difícil, estou passando por um momento difícil na minha vida, um momento familiar, um momento financeiro, um momento de saúde, eu não sei o momento pelo qual você, nesse exato momento, pode estar passando, mas você está passando. Acaba. Você não está
está neste lugar para sempre, eternamente. Você está passando. E como está passando, você vai passar. A não ser que desista, não, vou desistir, vou ficar atolado aqui. Tudo bem. Né? Mas você está passando e vai passar. E escolha passar com Deus. Né? Escolha passar com Deus. Porque sem Deus, essa passagem pode ser muito demorada, né? Pode ser dolorosa. Pode ser muito dolorosa. Mas com Deus você vai alcançar a força necessária para estar no momento ideal, no tempo de Deus ideal para a tua vida. Então, às vezes, sim, Deus vai permitir que eu e você, que todos nós cristãos, venhamos a ver com clareza o que nós estamos, nós mesmos, permitindo que o inferno construa na nossa vida, para dar aquele susto e dizer, pera, eu preciso voltar para a presença de Deus. Eu preciso voltar para a estaca, né? Para aquele momento em que eu era uma pessoa que estava vencendo os cananeus. Peraí, olha tudo que Deus fez na minha vida. Epa, peraí. Quem é Moisés? Porque eu estou falando mal de Moisés, mas Moisés foi o meu libertador. Se ele não tivesse me tirado da terra do Egito, eu estaria morto lá agora. Falavam mal até do maná, né? Falavam mal do maná. Sabe, se você não tem muito conhecimento bíblico, eu vou te dizer uma coisa. O maná Deus deu por 40 anos. 40 anos, gente. Como pode o povo reclamar? Tô enjoado do maná. Terrível, pensa? Esse maná terrível. Tô enjoado desse negócio aqui. Deus não varia seu cardápio? Misericórdia. Tô cansado de passar por isso, né? E Deus vai dizer para você, tudo tem um tempo. E você tem que continuar olhando para Deus. Aleluia, é isso mesmo. Sempre olharmos a Deus. E vamos ser sempre vencedores de Deus. Se estamos passando por um momento agora não muito bom, é porque a gente vai estar criando experiência. Nós estamos criando experiência de vida, estamos nos amadurecendo. Nada é à toa. Como a bispa disse, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Então, se está passando por algum problema, é porque Deus permitiu, por algum propósito foi. Com certeza. E esse propósito é o seu crescimento. Tenha certeza disso, né, bispo? É isso mesmo, porque Deus nunca vai colocar na nossa vida uma situação para nos destruir. Jamais. Sempre para nos levantar, para nos honrar, para nos tirar de uma posição menor e nos colocar numa posição maior. Mesmo. É isso mesmo. Então, olhe para Deus. Vamos fazer uma oração juntos Vamos orar. Manhã? Vamos orar. Ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque hoje, 15 de novembro, nós estamos aqui na tua presença. E o Senhor é um Deus tão poderoso, o Senhor é um Deus tão incrível. Amém, Senhor. Que o Senhor não nos deixa na situação que estamos sem uma palavra. Então, Senhor, em nome de Jesus, visita cada lar, cada família, cada coração que está escutando, assistindo esse programa agora. E vai quebrando com o jugo do inferno. Nós usamos agora de armas espirituais para vencer situações espirituais. E em nome de Jesus, que a sua causa seja levantada aqui agora na presença de Deus. E que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, desça agora sobre a tua vida, quebrando todo o jugo do desânimo. Toda palavra envenenada do inferno sobre a tua vida. Olha para Jesus conosco agora e declara com a tua boca o quanto você precisa de Jesus, o quanto você clama por Jesus. Onde você estiver, abra sua boca agora e comece a clamar por Jesus Cristo. Comece a olhar para Ele e dizer, o Senhor é aquele que veio e tomou a forma de um ser humano e levou sobre si toda a minha dor, todo o meu pecado, todo o jugo de destruição que estava sobre a minha vida. E por causa dessas suas pisaduras, eu posso declarar que hoje eu estou sarado, eu estou liberto, eu estou curado, eu tenho esperança de vida. O Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. E em nome de Jesus Cristo, tudo que estava te amarrando vai cair por terra agora, em nome de Jesus. Tudo que estava te destruindo, seja no teu físico, na tua alma, no teu espírito, vai perder completamente as forças agora, em nome de Jesus. E que a unção do Espírito de Deus, que traz a alegria da salvação, desça sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Te tire desse poço de lama que o inferno havia te colocado e te levante em ousadia
para olhar para as circunstâncias e dizer: eu estou transformado pelo poder de Deus. Eu sou filho de Deus e eu vou passar por essa situação em honra e não em desonra. Eu vou viver a glória de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Nós declaramos nessa manhã, você vai viver a porção de Deus para a tua vida. Olha para Jesus nessa manhã, porque Jesus Cristo vai determinar sobre a tua vida salvação, cura, libertação, transformação. Em nome de Jesus Cristo, recebe aí agora, onde você estiver, essa libertação de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos embora com essas perguntas. Repetindo, @vencer_ com a gente. Podem mandar as perguntas para o programa, podem mandar sugestões para próximos programas, dúvidas e também assistir no @vencer, a Fiel FM ao vivo e a cores. É isso aí. Nosso programa Vencer. E aqui temos uma pergunta: como o desânimo se estabelece? Ele se estabelece quando nós deixamos de olhar para Jesus. A partir do momento que nós começamos a olhar para as circunstâncias, e eu vou trazer aqui uma mensagem bíblica. Lembra quando, pastor Eduardo, Jesus aparece no meio da tempestade e fala: Pedro, vem andar sobre as águas comigo, né? E Pedro vai. E ele estava todo cheio de autoridade, pisou na água, andou. Mas quando ele começou a olhar para as ondas, ele começou a afundar. Né? O desânimo, ele faz isso. Ele se estabelece quando a gente para de olhar para Jesus. Quando a nossa força começa a olhar para a circunstância, começa a ser medida em nós, começa a ser medida pelas palavras das pessoas, pelo poder das pessoas, ali o desânimo começa a se estabelecer. É isso aí. Como mudar uma visão de desânimo, mesmo que as situações gerem este sentimento? Como mudar uma visão de desânimo, mesmo que as situações gerem este sentimento? Então, nós vamos ter que escolher qual vai ser a nossa fonte. Porque toda situação venenosa vai implantar veneno. E muitas vezes nós vamos passar por vales da sombra da morte. E o que tem no vale da sombra da morte, senão o medo da morte? É verdade. O que tem no vale da sombra da morte, senão a escuridão? Então, diante de situações difíceis, sempre haverão desânimo, dificuldade, tristeza, angústia. Mas aí eu vou ter que escolher qual vai ser a minha fonte. Se eu vou me alimentar do que eu estou passando ou se eu vou me alimentar do meu Senhor. Porque, gente, se a gente viver essa vida onde a gente se alimenta do que nós estamos passando, nós vamos viver uma vida louca. Falar aqui, muito louca, né, marido? Porque assim, se eu estou numa situação boa, eu estou feliz. Se eu estou numa má, eu estou ruim. Se eu estou numa situação mais ou menos, eu estou mais ou menos. Isso não existe. Deus nos chamou para sermos muito mais do que vitoriosos em todas as coisas. Ele não fala assim, você é muito vitorioso no dia da vitória. Não é verdade? Ele fala, você é mais que vitorioso em todas as coisas. E só tem um jeito, parar de me alimentar de situações. Não se alimente de alegria das situações, elas passam também. A alegria de situações também vão embora. A única coisa que não passa na nossa vida é Deus. Então se alimente de Deus. Você não vai ser envenenado por nada. Amém. Aqui é uma questão muito interessante de lidar aqui. Como lidar com uma pessoa desanimada, bispa? Olha, uma pessoa desanimada, ela nunca vai ouvir, olha, não fica desanimado não. Ele está envenenado. Deixa eu te dar uma situação prática que o pastor Eduardo vai me ajudar a responder essa pergunta. Se uma pessoa é picada por uma cobra, o que você tem que fazer? Correr para o hospital tomar um antídoto. Pronto, então você corre e leva essa pessoa para a igreja. Uma pessoa desanimada, ela precisa ver Jesus. Ela precisa ouvir Jesus. Ela precisa do antídoto. Ela não precisa de palavra positiva, de abraço, de filme, de pipoca. Ela precisa de Jesus. Ela precisa de antídoto. E quanto mais rápido você der o antídoto para ela, maior a chance de você salvar a vida, o trabalho, o casamento, a história dessa pessoa.
Então, é o que eu disse desde o início, a gente tenta, como cristão, dar soluções humanas para problemas espirituais. Problemas espirituais a gente resolve com soluções espirituais. Amém. Tá desanimado meu marido, tá desanimado meu filho? Igreja, louvor dentro de casa, leitura da Bíblia dentro de casa, oração dentro de casa, oração de guerra por essa pessoa no seu momento de oração. Vai levar essa pessoa para a igreja. Ah, mas ele não gosta, eu vou levar você para a igreja. Ah, ele não vai. Liga o culto em casa, escuta, fala. A mensagem de Jesus é o único antídoto para esse veneno. Aleluia. Como eu faço para sair de dentro de uma situação e conseguir orar apenas para Jesus? É uma decisão. Sabe, às vezes a gente, como cristão, sempre vai querer que Deus assuma o primeiro comportamento. Sabe? Olha, eu não tenho condição, eu estou numa situação tão desanimada, eu não vou... Deus tem que fazer alguma coisa, sabe? Eu gostaria que você exercesse nessa manhã a sua autorresponsabilidade. Em algum momento você vai ter que assumir a responsabilidade por olhar para Jesus. Faça isso agora. Porque assim, a gente pode sempre escolher ou ficar atolado na lama ou sair da lama. Às vezes a gente não tem força para sair da lama. Aí que Jesus é poderoso demais, porque ele não falou para você sair da lama, ele falou para você olhar para ele, que ele te tira da lama. Olha que coisa incrível. É só você olhar para Jesus, é só você se encher de Jesus, que o resto ele se encaminha de te ajudar. Ele vai chamar um guindaste lá, mas você tem que olhar para ele com esperança. Tem que clamar, tem que fazer a primeira força. É igual quando Jesus foi curar aquele paralítico no tanque de Betesda. A primeira coisa que Jesus deu para ele foi o antídoto. Quer andar? Ele colocou a esperança naquele homem. Quer andar? E ele começa a falar, ai, mas eu sou paralítico e ninguém me joga nesse rio. E Deus, Jesus Cristo olha para ele e faz o quê? Então levanta e anda. Levanta e anda. E ele acreditou. Ele olhou para Jesus e ele acreditou. Ele fez o quê? Se levantou e andou. Levantou e andou. Então, como fazer isso é uma decisão. Você vai ter que decidir que acabou o tempo do diabo acabar com a tua vida. Você vai ter que olhar com revolta para o inferno e dizer, não mais. Nunca mais. Amém. É isso mesmo, bispo. Temos aqui uma outra pergunta, começa aqui, bom dia. Bom dia. Mas como vencer o desânimo associado a uma doença sem cura? Pessoas não têm como animar. Isso não é falta de Deus, é porque está em seus piores momentos. Aqui não tem o nome de quem mandou essa pergunta, eu acho que tá aqui. Mas eu vou iniciar essa resposta aqui antes da bispa. Acho que tudo que foi respondido acima ajuda a responder essa pergunta. Como vencer o desânimo associado a uma doença sem cura? O que é uma doença sem cura, né? Tantas pessoas têm diversas doenças sem curas. Existem a diabetes, que é uma doença autoimune, existe a febre reumática, que é uma doença autoimune, existem diversos tipos de doenças em que as pessoas convivem com elas. E às vezes as pessoas estão convivendo de fato com doenças terríveis, em estado terminal. A bispa ela fez ela citou aqui a passagem do Salmo 23, né? Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, sua vara e seu cajado me protegem. Eu tive a oportunidade de estar junto aos últimos momentos de uma pessoa muito querida, uma pessoa de Deus muito querida. E essa pessoa realmente ela não tinha expectativa naquele momento de cura, porque já estava em seus instantes finais. E Deus iria levá-la. E até o último segundo de vida, ela nos ensinou muita gente e orou com muitas pessoas. Agora, Deus levou sobre si todas as enfermidades. Então, para Deus, não há o impossível. Deus pode curar qualquer um, qualquer momento, qualquer doença. Basta estar no plano dele e, acima de tudo, você acreditar. É claro que todos nós aqui somos finitos.
Todos nós aqui vamos, em nome de Jesus, viver ao lado de Deus. É por isso que o nosso maior trunfo aqui na terra é ganharmos nossa salvação. Sabe que quando eu ouço perguntas assim, me vem algo no meu espírito da parte de Deus muito sério. Nós cristãos muitas vezes não sabemos lidar com algo que é o mais básico dos princípios do cristianismo, que é o nosso encontro com Deus. Eu gosto de ouvir as músicas do cristianismo antigo, porque ela nos lembra muito do momento que nós vamos nos encontrar com Deus. Veja, pastor Eduardo, as músicas antigas da igreja que a gente canta, elas sempre vão dizer, e quando enfim chegar a hora... Sempre vai ter aquele momento da música mais antiga que Sim. os cristãos se lembravam que o ápice da vida cristã é quando a gente vai se encontrar com Deus. E a mensagem de que somos eternos, ela não é bíblica. Ela é uma mensagem satânica que tem entrado dentro das pessoas cristãs, dizendo para elas que elas têm que viver eternamente, que elas não podem sofrer, que elas não podem falecer, que elas não podem chegar nesse momento. E eu vou te dizer, chegar nesse momento, como essa pessoa aqui nos disse, é uma doença sem cura, ou seja, o relógio está batendo na porta dessa pessoa. Deus pode curar? Pode. Sim. Mas Deus também pode dizer, chegou a tua hora. Sim. E o desânimo vai bater, sabe? Quando o bispo estava por falecer, eu ouvi uma frase dele, e não só eu, mas minha família e muitos médicos que estavam em volta da cama dele, ele disse assim, vocês podem dar o melhor de vocês, mas o plano de Deus para mim vai acontecer. Então, aquilo me tocou todo mundo, Sim. porque ele não estava ansioso, desanimado, desesperado por alguém fazer alguma coisa por ele. O que ele queria era assim, dê o seu melhor. Todo mundo aqui vai dar o seu melhor. Mas eu não abro mão do projeto de Deus para a minha vida. O que ele determinou é o que vai acontecer. E ele falou uma coisa para uma das médicas que nunca mais eu vou esquecer. Ele disse assim para ela, eu tenho frutos para entregar. E eu estou terminando de gerar os meus últimos frutos para entregar. Isso não é uma situação de dor, isso é uma situação em que eu vou entregar. Então, se hoje você está enfrentando uma situação de doença, que você não tem resposta, que você não sabe se Deus vai te curar, se Deus não vai te curar, fique na esperança. Não perca a sua esperança, porque Deus pode te curar. Mas se Ele não te curar, não perca a esperança. Sabe por quê? Porque esse é o momento de você gerar o seu melhor fruto. Esse é o momento de você organizar a sua vida e gerar o melhor fruto que você puder, porque você precisa entregar um bom fruto diante da presença de Deus, seja aqui na terra ou no céu. Eu guardei uma coisa, eu até disse no culto da gratidão pela vida do bispo. Meu pai me ensinou a viver, mas ele também me ensinou a morrer. E a gente tem que aprender a morrer, gente. E aprender a morrer é saber que até o último suspiro da nossa vida nós temos um Deus para engrandecer. E juntar os melhores frutos da nossa vida para poder chegar na presença dele e dizer, eu sou teu e tu és meu. Então, você pode ouvir a pior notícia da tua vida, você pode estar passando pelo pior momento da tua vida, você pode estar nos ouvindo agora do hospital. Você pode estar nos ouvindo agora de uma cama de hospital. E eu quero que você agora olhe para Jesus e que todo o veneno que o inferno tinha colocado na tua mente, Deus não me ama, Deus me abandonou, que adianta, que todo esse veneno caia por terra agora em nome de Jesus na tua vida. E tome uma decisão, Ele vai me dar a cura. Agora, se a cura for ficar aqui na terra curado, amém. Mas se a cura for me levar para os braços dele também, amém. E nas duas opções, eu vou gerar o meu melhor fruto. Aleluia. Esse é o grande momento do cristianismo. O cristão, ele parece que evita esse momento. Só que esse momento, para o cristão, é o mais emocionante da face da terra, que é quando a gente volta para o nosso Deus.
É isso mesmo. É isso mesmo. Amém. Amém. Tem mais pergunta? Tem mais pergunta. Quando uma pessoa perde tudo e desanima, o que se fazer? Perder todo o veneno que veio junto com as perdas. Porque tem muita gente que vive de luto pro resto da vida. Né? Tem o luto, o pastor Eduardo fala muito isso nas quartas de desenvolvimento. Então, se você nunca foi, vai essa semana porque vai ser maravilhoso. Tem gente que está enlutado por um trabalho, por um negócio, por um contrato, por um relacionamento que perdeu, não é isso, pastor Eduardo? É isso mesmo. E vive de luto e não se levanta. O que fazer quando eu perdi tudo? Primeira coisa, olha para Jesus. Deixa esse veneno da impotência. Eu não consigo, eu não posso, eu fui derrotado. Já era. Deixa esse veneno ser dissolvido. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E eu não sei se você começou isso com Deus ou se você começou sozinho. Se você começou sozinho, saiba que Deus agora vai poder ser a força que te levanta. Ah, não, eu comecei com Deus, mas aconteceu situações e infelizmente eu perdi. Não tem problema, aquele que te deu no passado te dá dobrado, te dá restituído agora. Então, não é para viver em desânimo. O desânimo, ele faz você perder tempo de vitória, ele faz você perder força, ele te envenena para a morte. Agora é a hora de você, como diz também o pastor Eduardo nas nossas quartas-feiras, o diabo te jogou na lona. Antes de terminar a contagem, você tem que levantar, já levanta, sacudir a poeira e falar, essa luta eu vou terminar e eu vou vencer. Isso mesmo, em nome de Jesus. E temos os cultos de desenvolvimento nas quartas-feiras, tem culto em todos os templos. Hoje tem culto nos templos, todos os templos da Serrema, a partir das 19h30, culto de oração, né, no templo do São Judas, no templo do João 23, Jardim Planalto e no templo central, onde estou eu e Bispa Thalita. E temos cultos de segunda, quartas, sextas e domingos. 7h30 da noite. 7h30 da noite, a partir das 7h30 da noite, vá a uma comunidade Rema. Use desse antídoto, é lá que você vai encontrar o antídoto para todas as coisas, não é mesmo, Bispa? É isso mesmo. E também pode acessar nossas redes sociais. Quem chegou agora no programa da Fiel FM pode acompanhar o programa na íntegra pelo Instagram, @vencer. Todos os programas estão salvos lá em sua íntegra e também nos canais do YouTube da Ser Rema, onde há todos os cultos gravados, inclusive o culto de ontem, né, Bispa? É isso mesmo. E utilizando aqui os nossos últimos minutos aqui do programa Vencer, que graças a Deus, Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui mais uma segunda-feira. Amém. Eu gostaria de fazer uma homenagem, Bispa. Bora fazer uma homenagem. Eu gostaria de fazer uma homenagem em tempos complicados que vivemos nos evangelhos, né? Com tantas coisas acontecendo nas igrejas, temos um referencial no cristianismo brasileiro que quebrou muitos paradigmas, né? Que é Bispa Sônia. Bispa Sônia Hernandes. Bispa Sônia Hernandes, a quem temos muito carinho por ela, sempre nos recebe muito bem. E esse mês é aniversário da Bispa Sônia, que foi comemorado na sexta-feira, dia 12, onde tivemos o privilégio de ter recebido o convite dela, estivemos junto a ela no aniversário dela, de 60 e alguns anos, né? Vamos deixar sem contar. Vamos deixar sem contar, uma pessoa maravilhosa, ela e o apóstolo Estevão. A primeira bispa do Brasil. Que abriu portas para todas portas para todas as mulheres do Brasil. E assim como a Bispa Thalita é um referencial de quebra de paradigma, que foi a primeira mulher da turma do seminário de teologia lá em Recife, um seminário extremamente tradicional onde não era aceito mulheres. E foi a primeira turma. Essas são mulheres de fibra, são mulheres de fato que levantam a bandeira, não é? De que somos todos iguais e a oportunidade está aí para todos nós, né? É isso mesmo. Em um momento difícil em que Deus levou esse ano tantos homens de Deus desde o ano passado, T.B. Joshua também, um referencial da África. Poyang Cho também Deus levou. O nosso Bispo Carvalho Deus levou. Mas tem muita gente de Deus chegando aí e ainda temos por muitos e muitos anos, em nome de Jesus, a Bispa Sônia, que de fato ela é um referencial no meio cristão. Com certeza, né? A música gospel que agradece, louvado seja o nome do Senhor por isso, pelo Renascer Praise aí. Louvado seja o nome do Senhor. E então vamos terminar o nosso programa com uma homenagem à Bispa Sônia, aquela que ela leva com o seu hino, né, Bispa? É isso mesmo. Então fiquem com Deus.
Até a próxima segunda-feira. Tenha uma semana abençoadíssima. Que Deus te abençoe. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Yeah.